Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que devo fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quantos deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos para os seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Mais uma vez, uma calorosa e sincera saudação dirigida a todos aqueles que unem os seus corações aos corações que pulsam de modo particular nesta basílica. O coração do próprio Cristo, e hoje é sexta-feira, dia de meditar esta entrega de amor. Sexta é dia sempre de comparecer diante da paixão do Senhor, para que nenhum de nós se esqueça do preço da nossa salvação. Nós custamos a vida de Deus feito homem, que não teve medo de entregar a nós as suas lágrimas, o seu coração, o seu precioso sangue para nos salvar. E um segundo coração sempre pulsa neste santuário basílico, o coração de Nossa Senhora. Ela é a testemunha dos momentos de alegria do Cristo, mas também da sua entrega. A mulher que tem uma espada transpassada na sua alma, mas que não se torne amarga. Contemplamos, insisto mais uma vez, aquele olhar de doçura, e nós seremos capazes de compreender que nenhuma dor pode nos roubar a paz, se nós estivermos convencidos de Jesus Cristo. Saudação especialmente dirigida a todos aqueles que, com a sua generosidade na família dos devotos, ajudam a manter cada uma das belezas deste santuário. Nosso muito obrigado de coração, que Deus lhes recompense em graças. Pois bem, falando de um mistério de corações que se deixam convencer, nós nos encontramos na primeira leitura que nós escutamos. Tem sido um grande companheiro da nossa meditação nesses dias, o apóstolo Paulo, incansável. Nós poderíamos dizer que o cristianismo surge do evento Jesus Cristo. Cristo nos mostra a face misericordiosa do Pai. É Cristo quem traz o reino do Pai, o amor do Pai, a salvação do Pai, a justiça do Pai. Mas é o apóstolo Paulo, particularmente na história cristã, quem com a sua inteligência, com a sua sabedoria, mas sobretudo com a sua garra, ajuda o cristianismo a ter a coragem de fazer um movimento para fora. As viagens do apóstolo Paulo levaram o cristianismo até os confins do mundo conhecido. Paulo, quando está escrevendo esta carta aos Romanos, fala da sua intenção de levar o evangelho ainda mais para longe. Ele quase chega à Espanha. Pensemos num tempo onde nós não tínhamos avião e não havia carro, em que toda viagem era um desafio das intempéries, dos riscos, dos perigos, do cansaço. E o apóstolo Paulo, zeloso, apaixonado, é capaz de arriscar-se a anunciar o Cristo. O que havia no coração deste homem que o faz, como dizemos, cair do cavalo, converter-se de perseguidor a apaixonado por Jesus Cristo? O que havia dentro do coração do apóstolo Paulo, e é uma preciosidade para cada um de nós,
É a sua convicção. Estava convencido, profundamente convencido. Faz um encontro com Jesus Cristo que não é só um encontro da cabeça, mas é um encontro com uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo que muda radicalmente a sua maneira de ver as coisas. Tudo o que Paulo tinha vivenciado até então, todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, toda a sua inteligência é fecundado pelo encontro que ele faz com Jesus Cristo a caminho de Damasco. Torna-se a partir deste encontro convicto da salvação de Jesus Cristo, convicto da pessoa de Jesus Cristo e é capaz de entregar tudo por Jesus Cristo. É belo quando diz o apóstolo Paulo: diante do encontro que eu fiz com o Senhor, eu considero tudo lixo. Imaginemos cada um de nós na nossa vida, temos muitas coisas que consideramos preciosas, não é? Coisas que custaram o nosso suor, as nossas preocupações, que a gente luta para poder adquirir. E diz o apóstolo Paulo: considero tudo isso que para o mundo importa lixo diante da salvação alcançada em Jesus Cristo. Esta é a graça de um coração convicto, sobretudo um coração convicto que encontra Jesus Cristo. Quem encontra-se com Jesus Cristo está diante do único necessário. Não é que passará a desconsiderar as outras coisas. Imaginemos, por exemplo, como que um pai e que uma mãe pode negligenciar do seu dever de lutar por coisas boas pelos seus filhos, de querer trabalhar, de querer conquistar coisas, mas tudo isso perde o seu valor se não apontar para Jesus Cristo. É esta a convicção que impulsiona o apóstolo Paulo a não desistir, a não temer as perseguições, a não temer inclusive o risco da morte, porque ele encontra em Cristo um amor que vale mais do que a vida. E é este amor, meus irmãos e minhas irmãs, esta experiência que deve encharcar os nossos corações. Um amor que vale mais do que a vida. Uma experiência com Cristo que dá sentido para tudo aquilo que nós fazemos e, inclusive, nos ajuda a não ter que ficar buscando fora o que nós podemos encontrar dentro se nos deixamos convencer por Jesus Cristo. Nos deixamos convencer por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no seu esforço em direção aos romanos, como disse, de propagar este evangelho, de educar na fé, de aprofundar o sentido da fé, ele diz no versículo 16 que nós escutamos: a graça de Deus me constituiu ministro. Fui consagrado servidor do evangelho de Deus, para que todos os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite. Meditemos sobre estas palavras. A graça. Nenhum de nós pode tirar diante dos olhos esta graça. O que significa esta graça? Nós somos lavados pelo banho da misericórdia de Cristo que nós não merecemos. O Senhor nos alcançou com o seu olhar e com a sua misericórdia, não pelos nossos méritos. E é porque Deus nos ama e que cuida de nós, e nós somos um objeto de misericórdia, que nós inclusive não podemos desistir de nós. Porque o que às vezes nos leva a estar cansados, impacientes e estressados na nossa missão é que nós desconfiamos da graça. A graça que foi colocada em nossos corações. O Espírito de que fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o amor de Deus foi infundido em nossos corações graças ao Espírito que nos foi dado. E por isso pode dizer o apóstolo Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos: quem poderá ser contra mim? Quem pode ser contra nós se já recebemos a graça de Deus que nos antecede, que nos guia? A graça que vai ajudando a se desfazer o nó da nossa vida. E quantos nós fazemos? Nós nos nossos relacionamentos, nó no nosso egoísmo, nó nas nossas infantilidades. A graça de Deus deve ser colocada para que os nós se desfaçam, porque a graça é uma força dentro do nosso peito que é capaz de transformar a nossa fraqueza, o nosso limite, em força, em motivação, em propulsão. É a graça que nos ajuda a não estarmos cansados diante das muitas tarefas que eu e você temos que desempenhar. Pensemos nisso. Lá onde a vida parecer estar cansada, sem graça e sem motivação, é preciso colocar a graça de Deus. E não é à toa que o português traz esta coincidência.
A palavra graça, disto que fala o apóstolo Paulo, deste mistério de Deus que habita dentro do meu coração e do seu coração, este mistério que nos sustenta, é exatamente a expressão que nós usamos para dizer quando é pintado no nosso rosto um sorriso. Que graça! Este sorriso que coloca brilho no nosso olho e que deixa toda a dificuldade mais leve, não é? Quando nós olhamos uma criança que faz alguma coisa meio atrapalhada, nos vem a graça, quer dizer, é algo que tem a força de trazer leveza até o desajuste, até o desencontro, torna-se encontro quando fecundado pela graça de Deus. A segunda palavra que diz o apóstolo Paulo é de que ele é um consagrado servidor do Evangelho. Um servidor. Nós nos compreendemos como servidores de Deus? Você olhe para a sua casa, para o seu casamento, para o cuidado dos seus filhos, o cuidado dos seus netos, para o seu emprego. Você tem consciência de que este é o lugar onde Deus te plantou para fazer florescer algo novo? Tem consciência de que a consagração que te foi concedida no batismo é um impulso e uma força para que você possa ser um anunciador do Evangelho neste lugar? Porque às vezes nós queremos florescer em outros lugares. Ah, Senhor, se eu tivesse outra realidade, outro casamento, se a minha vida fosse mais fácil. E sim, nós todos carregamos cruzes e pesos que a gente não pode dizer que são pequenos, né? Cada um de nós sente onde o calo aperta. Mas é preciso se perguntar assim, olha, onde Deus está me convidando a ser um anunciador do Evangelho, do seu Evangelho? E nos recordemos que a palavra Evangelho do grego quer dizer uma boa notícia, é isso que quer dizer euangélio, uma boa notícia. Nós estamos sendo portadores de boas notícias? Porque às vezes os nossos desencontros, porque falta graça e porque falta este sentido de sermos nós servidores e consagrados para anunciar o Evangelho, nós nos colocamos como anunciadores do contrário. Nos criticamos, desistimos de nós mesmos, murmuramos, apontamos somente as lacunas, ou seja, nós somos arautos, propagadores daquilo que é ruim, diz o apóstolo Paulo. Eu não. Eu sou um propagador do Evangelho, de palavras boas, de uma palavra que devolve o ânimo aos corações, de uma palavra que impulsiona. Cada um de nós é consagrado para isso. Que cada um todos os dias possa medir. Na noite, eu fui anunciador de quê? De pragas. Eu disse de que está faltando, dos desajustes, ou eu fui alguém cujos lábios anunciam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, as maravilhas de Deus? Eu fui um propagador daquilo que é bom, um incentivador daquilo que é bom, ou eu só me recolhi na minha fragilidade, eu só foquei naquilo que está faltando, naquilo que eu gostaria que fosse diferente? Nos arrisquemos a ser consagrados, como diz o apóstolo Paulo, consagrados para anunciar a boa notícia, a boa nova, que devolve ânimo aos corações, né? Nós temos essa missão. Que é fácil quando a gente olha assim, eu queria que alguém me desse colo, que me entendesse, me compreendesse, mas nós nos colocamos neste lugar de quem devolve a paz ao outro, a si mesmo, de quem é capaz de, com uma palavra, com um sorriso, com um bom dia bem pronunciado, dar testemunho da graça que tem no seu coração. Nos arrisquemos a ser anunciadores deste Evangelho, do Senhor que escolheu por nós, da sua palavra de salvação. E diz o apóstolo Paulo, como uma terceira expressão que gostaria de refletir, que ele se consagrou como ele foi consagrado como servidor do Evangelho para fazer com que aqueles a quem ele dirige esta palavra sejam uma oferenda santificada, uma oferenda santificada. O apóstolo Paulo entende aqui o sentido da sua missão e que seja para nós também uma provocação no dia de hoje. Tendo se encontrado com Jesus, tendo recebido a graça de Jesus, ele não admite que essa graça fique presa no seu peito. É preciso que essa graça frutifique. Quer dizer, ele quer aproximar cada vez mais pessoas da experiência que ele fez do ressuscitado. E esta aproximação ele chama que é fazer com que cada pessoa seja uma oferenda santificada a Deus. Aqui gostaria de dizer, não só nós ministros ordenados, mas você, pai, mãe,
avô, avó, educador, professor, professora, tem esta missão de fazer com que o seu filho, de fazer com que o seu neto, com que o seu educando seja uma oferenda. É preciso que a gente seja capaz de ajudar os outros a serem mestres nessa arte de se ofertar. Porque nós estamos num mundo de tantos egoísmos, de tantas exigências. É tão fácil que as crianças aprendam a querer só para si. É tão fácil que os jovens se percam só nas suas ilusões. Peça ao Senhor que te conceda esta graça de ajudar aquele que está sob o seu cuidado a ser mestre nessa arte de se ofertar. E ofertar-se é amar. O amor é isso. Sair de si, encontrar. Ser capaz de perder-se para se encontrar no outro e considerar o outro como mais importante, né? Porque não raro é isso que nos ajuda a nos arranharmos menos. Quando a gente se tira um pouco de foco, para que a gente seja capaz de receber e perceber a felicidade como um efeito colateral, não é? Quando a gente pensa assim, olhando para a nossa vida, eu quero ser realizado no meu objetivo, nos meus projetos, na minha casa dos sonhos, é bem provável que a gente se decepcione. Mas nenhum de nós será decepcionado se buscar fazer o outro feliz. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender que esta busca de dar ao outro a felicidade tem a ver com ensiná-los a serem uma oferenda santificada, porque na vida de cada um de nós, o Cristo continua a ser entregue. Esta palavra pode devolver ânimo aos corações, insisto. Porque quando alguém se apresenta a nós pedindo um conselho, a gente pode escolher focar naquilo que é ruim, só anunciar maus agouros ou ajudar aquela pessoa a entender em que medida ela está sendo visitada pela cruz do Senhor. Em que medida essa pessoa pode amadurecer, em que medida ela pode entender que o sofrimento vivido pode ser transformado numa oportunidade de agradar a Deus. Que toda a cruz, se experimentada com o Cristo e com a graça de Cristo, pode ser uma oportunidade de ressurreição. E aqui gostaria de terminar a minha reflexão com um olhar ao Evangelho, porque Cristo faz uma observação que deve provocar ao coração de cada um de nós. Ele conta a parábola de um homem que havia de ser mandado embora e aí com astúcia pensa assim, olha, preciso que eu tenha amigos, né? Porque como se diz o ditado, quem tem padrinho não morre pagão. Já que vou perder o meu emprego, tenho que ter bons contatos. E ele começa a fazer boas amizades que poderiam lhe valer. E Cristo ajuda a gente a entender, a fazer um paralelo com a nossa vida espiritual. Quer dizer, que herança nós temos deixado uns para os outros? Como que nós estamos com as nossas amizades aproximando do mistério de Cristo, do seu reino e do seu evangelho? Qual é o nosso comprometimento em fazer da nossa vida um testemunho da fé que nós professamos? Ele diz, os homens com seus negócios vivem para isso. E nós já vimos em algum filme, em alguma novela, ou já presenciamos que há pessoas que dão a vida pelo dinheiro, dão a vida para conquistar bens, e sacrificam paz, saúde, em nome disso, em nome de convicções que dizem respeito a bens que hoje existem, e amanhã podem ser tirados em nome daquilo que a traça corrói e que o ladrão rouba. E Cristo diz, por que aqueles que são meus, que são filhos da luz, não se comportam com a mesma convicção? Por que nós não nos arriscamos a converter o evangelho de Cristo, o anúncio do amor de Cristo, da bondade de Cristo, como o objetivo radical da nossa existência? Porque nós ainda insistimos em não entender que nós somos aqueles a quem o Cristo chama a sermos os seus administradores. Porque quantas graças nós recebemos de Deus, quanta bondade nós recebemos de Deus. Nós imaginamos que isto vai ficar para nós? Simplesmente não. É para produzir fruto. Nossa saúde, nosso talento, nossos bens, tudo tem que estar a serviço do evangelho de Cristo. O que Ele nos deu é para frutificar. E frutificando em nome de Cristo, o nosso coração se sentirá profundamente realizado, como sentiu-se realizado o coração do apóstolo Paulo, que diz também numa das suas reflexões, é vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim.
Deixe Cristo viver na sua casa. Deixe Cristo viver nos seus negócios, no seu casamento. Deixe Cristo viver na sua angústia e transforme isso num investimento. Porque se tudo isso for experimentado com a força de Cristo e com a ação do Espírito Santo, você e eu, nós, estaremos ajuntando tesouros. E, sobretudo, estaremos devolvendo ao coração daqueles que irão se motivar com o nosso testemunho a paz de que tantos estão necessitados, que é a paz de saber que o sentido da nossa vida é Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.